ministrar no meu coração desde que eu saí de casa sobre essa questão de nós sermos pessoas que, por mais escura que esteja a situação da nossa vida, por mais difícil que nós estejamos, por mais difícil que sejam os momentos que nós estejamos enfrentando, nós não podemos desistir. Nós temos que continuar crendo, temos que continuar avançando e crendo no Senhor, avançando na nossa fé e crendo que o Senhor é Deus para mudar situações, para fazer coisas tremendas acontecerem na nossa vida. E eu tenho um texto que eu gosto muito, que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 46, que é o texto que fala de Bartimeu, o cego de Jericó, né? Ele é conhecido como o cego de Jericó, Bartimeu. Irmãos, enquanto os irmãos acham em Marcos capítulo 10, versículo 46, a Bíblia nos fala da cidade de Jericó. Essa cidade é uma cidade muito importante na Bíblia. Ela foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Deus quando eles entraram na terra prometida. Era uma cidade com muros enormes, muito bem protegida, com uma muralha, irmãos, construída para que os inimigos não conseguissem entrar nela. Ela tinha grandes portões, grandes muralhas, era uma cidade fortificada, era uma cidade grande. Hoje ela existe como um montículo ali naquela região da Palestina ali. Mas, irmãos, era uma cidade que foi marcada, vamos dizer assim, foi o palco de grandes acontecimentos, né? As muralhas caíram ali Raabe com toda a sua família foi salva. Mas também, irmãos, em Jericó nós temos o encontro de Jesus com Bartimeu, ou o encontro de Bartimeu com Jesus, né? E isso aqui já está narrado no Novo Testamento, aqui no capítulo 10, versículo 46, que nos diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu quero ver, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Irmãos, eu olho para esse texto aqui, e nessa noite o Senhor quer falar comigo e com você sobre o clamor. Passou a ver? Então chegou um milagre, mas para que o milagre chegasse, ele teve que clamar. Ele teve que clamar. Para que o milagre chegasse, ele teve que abrir a sua boca em oração, em clamor, em busca pelo Senhor. Ele teve que agir. O milagre veio, mas não veio do nada. Veio porque ele teve uma atitude de fé. E essa atitude de fé fluiu na vida dele através de um clamor. Aquele homem clamou. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe aquela pessoa, irmãos, que não tem mais nada o que fazer a não ser clamar? Sabe aquela pessoa, irmãos, que está ali e aquele momento não pode ser desperdiçado? E para mim, irmãos, o clamor que traz o milagre, ele tem algumas características em relação ao coração daquele que clama, em relação ao coração daquele de quem flui o clamor a Deus. E quando eu penso em Bartimeu e penso
na ação de Jesus sobre a vida de Bartimeu, eu penso que o clamor que traz o milagre é o clamor que flui de um coração que sabe aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá. É o clamor que flui de um coração que sabe aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá, que Deus coloca diante da sua vida. Você é uma pessoa que sabe, vamos dizer assim, aproveitar as oportunidades de Deus? Você é uma pessoa que sabe dar valor às oportunidades que Deus tem colocado diante da sua vida? Por exemplo, estar aqui hoje é uma oportunidade de Deus? Sim ou não, irmãos? Vocês estão aqui, e quem não está aqui poderia estar? Não está aproveitando esta oportunidade. Cada oportunidade que Deus nos dá é uma possibilidade de mudança. Amém, queridos? Vou repetir: cada oportunidade que Deus nos dá é uma possibilidade de mudança, é uma possibilidade de transformação, é uma possibilidade de ganho, é uma possibilidade de vitória, é uma possibilidade, irmãos, de vivermos algo com Deus que nós não viveríamos se não estivéssemos aproveitando daquela oportunidade. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus passou por Jericó, e daqui de Jericó ele ia para onde, irmãos? Ele ia para o Getsemane. Depois do Getsemane ele ia para... seria preso? Ia para a cruz. Ou seja, Jesus não passaria mais em Jericó. A oportunidade que Deus estava dando àquele homem era naquele momento. Eu fico pensando, irmãos, nessa situação, do que nós muitas vezes fazemos com as oportunidades que Deus nos dá. Eu fico pensando, irmãos, quantos muitas vezes continuam na mesma situação ou na mesma posição em que se encontravam antes, se encontram hoje, porque deixaram as oportunidades passar, porque não aproveitaram as oportunidades que Deus deu. Essa oportunidade que o Senhor concedeu, irmãos, a Bartimeu, foi uma oportunidade de vitória. Jesus estava passando ali naquele lugar, Jesus estava passando diante dele, ele não poderia perder a oportunidade de naquele momento erguer a sua voz em clamor e colocar diante do Senhor Jesus a sua causa, colocar diante do Senhor Jesus a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, o seu problema. Ele não poderia deixar aquela oportunidade passar. Ele tinha muito, irmãos, muito claro no seu coração de que aquela oportunidade para ele era única e ele não poderia desperdiçá-la. Eu fico pensando, irmãos, quantos de nós muitas vezes temos a oportunidade de estar na presença do Mestre, de estar onde o Mestre vai estar, de nos encontrarmos com Ele, de podermos ser tocados pela sua mão de poder, de podermos receber a sua palavra, porque antes do milagre chegar, veio a palavra de Jesus ao coração de Bartimeu, dizendo para ele: que queres que eu te faça? Antes do Senhor Jesus agir na vida dele, Jesus falou com ele, Jesus perguntou a ele sobre a sua necessidade. Jesus demonstrou ali, irmãos, um cuidado com aquele homem. Jesus sabia o que aquele homem precisava. Aí talvez você fala assim: mas pastor, se Jesus sabia, por que ele perguntou? Porque muitas vezes Jesus quer ouvir do nosso coração, Ele quer que a gente apresente diante dele, dentro de um relacionamento de fé, dentro de um relacionamento de confiança, dentro de um relacionamento de amor. O Senhor espera que a gente externalize em palavras o que a gente precisa que Ele faça por nós, mesmo Ele sabendo o que nós precisamos. E tem gente que fala assim: ah, Deus já sabe o que eu preciso, então não precisa eu orar. Engano seu. Você precisa falar com Deus. Se Jesus te perguntar hoje: o que queres que eu te faça? O que você vai responder para Ele? Se nessa noite o Senhor chegar para você e dizer para você: o que queres que eu te faça? Qual será a sua resposta? Você sabe qual é a sua necessidade?
Você sabe qual é a sua maior necessidade? Muitas vezes a pergunta de Jesus, ela vem para nós sondarmos o nosso coração e avaliarmos profundamente na nossa alma qual é a nossa maior necessidade, o que é que nós realmente mais precisamos que Ele faça por nós. Talvez para aquele homem era muito fácil, muito simples, muito claro o que ele queria que Jesus fizesse, mas talvez para você não é. Talvez hoje, se Jesus perguntasse para você: que queres que eu te faça? Talvez você pensaria em tantas coisas e não conseguiria colocar uma situação talvez na frente de outra. Mas o Senhor, Ele quer saber de nós o que nós precisamos. Por quê, irmãos? Porque Ele quer fazer, porque Ele quer agir, porque Ele quer mostrar para nós que o que nós precisamos está nas mãos dEle, e Ele pode fazer com que isso aconteça na nossa vida. O clamor que traz o milagre é aquele que flui de um coração que aproveita as oportunidades que Deus dá. Estar na casa dele é uma oportunidade. Estar num culto de libertação, estar num culto de ensino, estar numa escola bíblica, estar num culto de domingo à noite, são oportunidades que Deus te dá para que Ele possa agir na tua vida, para que Ele possa fazer por você aquilo que você muitas vezes precisa que seja feito por alguém que só Ele pode fazer. Tem coisas na sua vida que só Jesus pode fazer. Isso depende de você se colocar na presença dEle. Aproveite as oportunidades. Estar na casa de Deus é uma oportunidade transformadora, é uma oportunidade, irmãos, de mudança, de vitória. Estar na presença do Senhor. Aquele homem nunca mais foi o mesmo, porque ele soube aproveitar a oportunidade que lhe foi dada. O clamor que flui, o clamor, irmãos, que traz o milagre, é o clamor que flui de um coração, irmãos, que flui de um coração que crê em Jesus, não baseado naquilo que ele vê, mas baseado naquilo que ele ouve e crê. Baseado não naquilo que ele vê, mas naquilo que ele ouve e crê. Aquele homem sabia como era Jesus? Ele era cego. Ele não sabia se Jesus era gordo, ele não sabia se Jesus era magro, ele não sabia se Jesus tinha barba, ele não sabia se Jesus tinha o cabelo comprido, se Jesus tinha o cabelo curto, ele não sabia se Jesus, irmãos, era claro, de pele clara, de pele escura. Ele não sabia, irmãos, se Jesus era alto, se Jesus era mediano, se Jesus era baixo. Ele não sabia, mas ele sabia que Jesus fazia milagres. Ele sabia que Jesus já havia curado cegos que haviam se encontrado com ele no meio do caminho. Ele sabia que Jesus havia, irmãos, feito paralíticos andarem. Ele sabia que Jesus já havia multiplicado pães e peixes para aqueles que estavam famintos e não tinham o que comer. Ele sabia, irmãos, que Jesus havia curado leprosos, doentes. Ele sabia, porque chegou nos ouvidos dele. Chegou nos ouvidos dele, irmãos, a mensagem de quem era Jesus e do que ele era capaz de fazer. E naquele momento, irmãos, entrou no coração dele a fé, a confiança de que aquele Jesus que ele não via, mas ele cria, era poderoso para fazer algo por ele. E hoje nós vivemos numa época em que as pessoas elas estão vivendo muito mais pelo que elas veem fisicamente, materialmente, do que por aquilo que elas ouvem e creem espiritualmente. Hoje as pessoas muitas vezes estão vivendo longe da presença de Deus, estão cegas para ver os milagres de Deus, porque é interessante, irmãos, havia uma multidão ali que via fisicamente, materialmente, mas que não cria como Bartimeu cria. Era uma multidão que estava cega espiritualmente para ver as maravilhas de Deus, mas Bartimeu, ele era cego, ele não conseguia ver fisicamente todo o materialismo desse mundo que o cercava, mas ele ouvia de Jesus, e por isso o seu coração tinha olhos espirituais para ver milagres, maravilhas, cura, restauração. E eu fico pensando, irmãos, hoje nós vivemos uma geração que se deixa influenciar muito pelo que se vê. Hoje muitos irmãos estão olhando demais para o erro dos outros. As pessoas hoje não estão vendo Deus agir
Porque estão olhando demais para quem está caindo, estão olhando demais para quem está errando. Ah, se o fulano não faz, eu também não vou fazer. Se o fulano não tem compromisso, eu também não vou ter. Aí muitas pessoas ficam olhando para quem está caindo, para quem está falhando, para quem está saindo da presença de Deus, para quem está fazendo o que é errado. E se você ficar olhando demais para quem está caindo, daqui a pouco você vai estar caindo também. É assim que funciona, irmãos. As pessoas hoje, às vezes, elas não estão vivendo o melhor daquilo que Deus pode fazer por elas, porque elas estão vivendo mais por aquilo que elas veem, por aquilo que está diante dos seus olhos, do que pela fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus e entra no seu coração e faz ela crer no sobrenatural de Deus. Tem muitas pessoas que estão hoje perdendo tempo demais, olhando para aquilo que seduz os seus corações e amarra a sua atenção no pecado, amarra a sua atenção nas obras da carne. Sabe aquela pessoa que fica vendo demais séries, novelas, diversão para lá, diversão para cá? O que acontece com essa pessoa? O coração dela fica seduzido, ela fica amarrada, a sua atenção fica presa naquilo. Ela não espera o momento de estar ali diante daquela tela para continuar vendo o próximo capítulo. Aí depois vem o próximo capítulo, e depois vem o próximo capítulo. A Bíblia diz que os olhos são as janelas do que, irmãos? Os nossos olhos são as janelas da alma. Se os nossos olhos forem bons, haverá luz em nós. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. É o que a Bíblia diz. Hoje as pessoas estão vivendo mais por aquilo que elas veem. Então tem muita gente que está vendo televisão demais, tem gente que está vendo vídeos demais no celular, e por isso está ouvindo de menos, está crendo de menos. Aquele homem ele era cego. Você podia dar um celular para ele não ia ver nada. Você podia ligar uma televisão na frente dele, ele não ia ver nada. Ele estava cego, com os olhos fechados para as coisas do mundo, mas com os olhos espirituais da fé abertos para o reino de Deus. E quando eu penso nisso, irmãos, eu penso que a fé do cego Bartimeu é a fé que o Senhor quer que a gente viva. Se você olhar para a fé daquele homem, você vai perceber que é a mesma fé que a gente precisa viver hoje. É a fé onde a gente não atenta para as coisas que se veem. É a fé onde a gente consegue se sobressair, não porque estamos vendo, mas porque estamos crendo. Amém, igreja? Aquele cego, ele conseguiu sobressair diante de muitas pessoas ali, não porque ele via, mas porque ele cria de todo o seu coração em Jesus. Aqueles que estavam vendo demais, olhando demais para o erro dos outros, olhando demais para as coisas que seduzem o nosso coração nesse mundo, olhando demais, irmãos, para os problemas, para as tragédias. Tem gente que hoje liga a televisão, aparece uma tragédia, aparece lá uma situação que começa a trazer medo, incredulidade, desassossego, a pessoa já fica preocupada. Por quê? Porque ela está vivendo por aquilo que ela vê. Ela está vivendo em função daquilo que ela vê. Ela está olhando, está vendo, e o que ela está vendo está dirigindo a sua vida. Aquele homem não via, ele estava cego. Ele estava cego, irmãos, para as situações que seduzem o coração. Ele estava cego para ver o erro dos outros. Ele estava cego para todas essas coisas, mas o seu coração estava aberto para ouvir a voz do Mestre. O seu coração estava pronto para crer no Mestre, para crer em Jesus. E essa é a fé que o Senhor quer que a gente tenha hoje. É aquela fé que fecha os nossos olhos para o mundo. É aquela fé que fecha os nossos olhos, irmãos, para as tentações sedutoras do mundo, para os prazeres sedutores do mundo. Irmãos, é aquela fé que fecha os nossos olhos para que a gente não fique olhando demais para o erro dos outros,
e aí a gente começa a desanimar. Sabe o que acontece quando você começa a olhar demais para as falhas, para os erros, para os escândalos, sem perceber? Você começa a esfriar na fé, você começa a ficar uma pessoa cética, você começa a se tornar uma pessoa que começa a duvidar do reino de Deus, das coisas de Deus, da obra de Deus, e você vai esfriando, você vai perdendo a capacidade de crer no agir sobrenatural de Deus. Então eu quero dizer nessa noite para você: fique cego para o mundo, para que os seus olhos espirituais possam se abrir para Deus. Amém? Feche os seus olhos para aquilo que não presta, feche os seus olhos para aquilo que não presta, e abra os seus olhos espirituais para a palavra. Abra os seus olhos espirituais para aquilo que vai canalizar a sua fé em Jesus. Por que hoje as pessoas estão lá fora, mais preocupadas muitas vezes em dar para a sua carne o que a carne deseja? Porque estão vivendo por vista e não por fé. Viver por fé exige de nós fechar os nossos olhos para o mundo, fechar, irmãos, o nosso coração para o mundo, para que nós possamos estar com o nosso coração centrado e voltado para Deus. Aquele cego, ele não via fisicamente, mas espiritualmente ele via. Aquela multidão via, mas ela estava cega espiritualmente para ver Deus agindo na vida daquele homem. Como é que você está hoje? O que você está vendo hoje? O que tem hoje influenciado mais o seu coração? As coisas que você tem visto lá fora, ou aquilo que o Senhor tem trazido ao teu coração através da sua palavra? O que tem mais determinado na sua vida as suas decisões, as suas atitudes, as suas ações? É o que você vê lá fora, ou o que está na palavra de Deus? Aquele homem não via, mas ele ouvia. Chegou aos ouvidos dele que Jesus estava ali, aquele que faz milagres, aquele que cura, aquele que é filho de Davi, aquele que é rei dos reis, Senhor dos senhores, estava ali. Ele não poderia deixar de buscar a face dele. A fé que traz o milagre, irmãos, é a fé que flui de um coração perseverante. Precisamos perseverar na vida, irmãos, para alcançarmos objetivos? Sim ou não, irmãos? Ou as coisas vêm fáceis? Tudo vem facinho na nossa mão, é assim que acontece? Não, irmão. As coisas vêm para quem persevera, para quem não desiste, para quem mantém o ritmo, para quem não desanima diante das lutas, diante dos problemas. Pastor, eu estou passando pelo problema, estou passando pela prova, está difícil, mas eu estou perseverando, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou obedecendo a Deus, estou cumprindo a sua palavra. Está difícil, mas eu não vou desistir. Amém, igreja? Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o povo falou: cala-te. O povo começou a repreender ele. O que ele fez? Começou a gritar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque tem um monte de gente aqui me atrapalhando, mas eu não vou desistir, eu não vou entregar os pontos, eu não vou perder o alvo, o foco no alvo, eu vou perseverar até alcançar a vitória. Bartimeu nos ensina, irmãos, Bartimeu nos ensina que nós precisamos perseverar quando vem as críticas. Quem gosta de ser criticado? Quem já se sentiu mal por ter sido criticado? Levanta a mão aí. A gente precisa perseverar quando vem as críticas, irmãs. A gente precisa perseverar quando vem as críticas, quando vem as palavras duras, quando vem as palavras que nos ferem. Diz a palavra de Deus que Bartimeu, ele começou a clamar, e palavras negativas foram lançadas no seu coração, mas ele perseverou, vieram as palavras negativas, vieram as críticas, vieram as palavras de desencorajamento.
Vieram aquelas palavras que, ao invés de levar a gente para frente, empurra a gente para trás. Mas ele perseverou. Muitas vezes nós somos tentados a parar, às vezes por causa de uma palavra que entrou no nosso coração, nos magoou, nos feriu, atingiu a nossa alma. A gente, irmãos, o poder que está por trás da palavra é muito forte. Lembra de Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento? Diz a palavra de Deus que o homem orou e desceu fogo do céu, e naquele dia morreram 400 profetas de Baal, e mais, acho que quase o mesmo tanto dos profetas de Azerá. Só que tinha uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel só mandou uma palavra no coração de Elias, dizendo: eu não me chamo Jezabel se amanhã você não estiver morto. Naquele momento, irmãos, a palavra de Jezabel entrou no coração de Elias. Sabe o que aconteceu com Elias? Começou a correr, fugir, se escondeu debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, entrou em depressão por causa de uma palavra. Vou fazer uma pergunta para você: quem é a Jezabel que tem mandado muitas vezes uma palavra no seu coração para te entristecer? Quem é a Jezabel que muitas vezes tem sido usada pelo inimigo para desanimar você, para tentar parar você, para tentar impedir você de continuar avançando na sua fé? Quem é? Quem é a Jezabel que muitas vezes tem se colocado no seu caminho como alguém para te impedir, como alguém para atrapalhar os teus caminhos? Seja quem for, eu quero dizer para você: persevere, não dê atenção a quem te critica, vá adiante, faça como o cego não brigou com as pessoas que se levantaram para impedi-lo de continuar clamando. Ele não brigou com essas pessoas. Você não vai ver em nenhum momento aqui o cego se levantando contra essas pessoas, falando mal dessas pessoas, indo ao encontro dessas pessoas para corrigir essas pessoas. Não. Eu quero dizer para você: concentre-se no Senhor e ignore quem está muitas vezes te perseguindo, ignore quem muitas vezes está tentando te atrapalhar, porque, queridos, quem vai tratar com essas pessoas não é você, é o Senhor. Amém? Quem se levantar contra você no teu caminho, Deus vai cuidar dessas pessoas, Deus vai trabalhar no coração dessas pessoas. Você não precisa tirar satisfação com ninguém. Deus é quem vai fazer isso por você, Deus é quem vai trabalhar isso por você. É o que a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele cego clamando, Jesus, ele pegou e agiu na vida das pessoas. Jesus agiu na vida das pessoas. Antes de agir na vida do cego, Jesus agiu na vida das pessoas e falou assim: vocês tragam o cego até mim. Os irmãos conseguem perceber isso? Jesus começou a trabalhar na vida daqueles que estavam ali atrapalhando, para que eles se tornassem ajuda. Eu quero dizer para você, querido, tem muita gente que vai deixar de te atrapalhar e passar a te ajudar, porque Jesus vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Amém? Vou repetir: tem muita gente que vai deixar de te atrapalhar e vai passar a te ajudar, porque Jesus vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Eu profetizo isso em nome de Jesus, porque isso é obra de Deus, e Deus faz essas coisas acontecerem. Então eu quero dizer para você, querido, persevera. Bartimeu nos ensina que nós precisamos perseverar, irmãos, quando todos já desistiram de crer no milagre. O pessoal ali não cria que o milagre aconteceria, mas ele continuava crendo. Ele continuava crendo. Você continua crendo no milagre? Pergunta para o seu irmão aí: você continua crendo no milagre? Pergunta aí, irmãos. Acorde a irmã aí, fala assim: irmã, você continua crendo no milagre? Porque às vezes a gente é tentado a desistir de crer.
Sim ou não? Só que Bartimeu não desistiu. Ele perseverou crendo. Ele perseverou crendo. Ele perseverou crendo até que o milagre veio. As pessoas que estavam ali, para elas não ia acontecer nada. Às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós permitimos que aqueles que não creem influenciem a nossa vida para nós também não crermos. Só que o cego não permitiu que isso acontecesse. Ele continuou crendo, apesar da incredulidade da maioria. A maioria era da incredulidade. Ele era o único que estava crendo. Só que Deus tem responsabilidade com quem crê. Quando a coisa está relacionada com você, presta atenção, Mancida, Diva, Davi. Quando o negócio é contigo, Deus não está preocupado com a multidão que está à sua volta, em relação ao fato dela não crer. Deus não está preocupado com a multidão que não crê. Deus está preocupado em saber se você continua crendo. Amém? Você entendeu? Deus não está preocupado com a multidão de gente que te cerca, que não crê. Ele está preocupado em saber se você continua crendo nele. Se você continua crendo no seu milagre. Porque o negócio é dele com você. O negócio não é dele com a multidão. O negócio é dele com a sua vida. Em relação às coisas da sua vida, você tem que crer. Você não pode terceirizar a sua fé. A fé que precisa fluir para que Deus faça a obra na sua vida, precisa fluir do seu coração. Era do coração do cego que Deus esperava a fé, porque o negócio, a ação, o milagre que Deus queria fazer era na vida dele. Então nessa noite, traga para você a responsabilidade de crer. Talvez você diga assim: pastor, lá na minha casa o fulano não está crendo, o ciclano não está crendo. Às vezes acontece isso, né, irmã Cecília? Às vezes a gente fala assim: o fulano não está crendo, a fulana não está crendo, meu marido não está crendo, meu cachorro não está crendo. Aí Deus fala: não interessa, eu quero saber se você continua crendo. Viu, irmã Cecília? Deus quer saber se você continua crendo. Viu, Jorge? Deus quer saber se você continua crendo. Porque o negócio que Ele tem é contigo. É você que tem se levantado para buscá-lo. E o que precisa vir, virá através da sua vida, virá através da sua fé, virá através da sua atitude. Então a multidão que estava ali já havia desistido de crer no milagre, mas ele perseverou. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele só parou de clamar quando o milagre chegou. Eu quero dizer para você, querido, até o milagre chegar, continua clamando. Até o milagre chegar, continua colocando diante do Senhor a sua causa. Até o milagre chegar, continua dizendo: Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, toca nessa área da minha vida, cura essa área da minha vida, tira de mim essa enfermidade, tira de mim essa dor, tira de mim esse problema, porque eu acredito, o povo não está crendo, minha família não está crendo, os meus vizinhos não estão crendo, mas eu creio no Senhor. Traga para você a responsabilidade de crer, traga para você a responsabilidade de trazer o milagre à existência. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. O clamor, irmãos, que flui de um coração que traz o milagre, irmãos, flui de um coração perseverante. Perseverar muitas vezes é continuar crendo na vitória quando aparentemente a derrota já foi decretada. Não, mas eu ainda creio na vitória. Mas parece que a derrota é inevitável, mas eu continuo crendo na vitória. Irmãos, eu não esqueço a São Silvestre de 2019. Eu assisti a São Silvestre de 2019
E eu fiquei assim maravilhado com o que aconteceu no final. Eram 15 quilômetros, né? A prova, a Maratona de São Silvestre, ela é mundialmente conhecida. E é claro, ela é mundialmente também conhecida nesses últimos anos pela hegemonia dos quenianos. Sempre quem ganha uma São Silvestre são os quenianos, é o pessoal do Quênia. Só que na São Silvestre de 2019, algo diferente estava para acontecer. Até os últimos 700 metros no final da prova, quem estava à frente era um atleta de Uganda. O nome dele é Jacob Clipimo, um jovem, e ele, irmãos, estava à frente, muito à frente do segundo colocado, que era um queniano. E ele já estava seguro. Quando ele entra, irmãos, nos 700 metros finais, é aquela parte assim da avenida que está aquela multidão de gente ovacionando, clamando, já batendo palma, celebrando o vitorioso já. E ele entrou ali convicto de que a vitória era dele. E ele foi, irmãos, já chegando na faixa, ele já ia cruzar a faixa. Só que o atleta do Quênia perseverou. Irmãos, nos últimos 2 metros finais, o atleta do Quênia passou ele e ganhou a prova por um segundo de vantagem. Apenas 1 segundo. Nos minutos finais, irmãos, ali, 2 metros finais, o atleta do Quênia perseverou e ganhou a prova. E aquele que estava em primeiro perdeu a prova por quê? Relaxou no final. O que eu quero dizer para você com esse exemplo? A vitória vem para quem persevera. Quem foi o vitorioso nessa prova? Aquele que perseverou. Aparentemente ele já estava derrotado, aparentemente, só que ele não se entregou, ele perseverou, ele deu tudo o que ele podia dar de si, e ele conseguiu ultrapassar no finalzinho da prova aquele que estava à frente dele. E aquele que estava à frente dele, nos últimos minutos da prova, relaxou. O que esse evento diz para mim e para você? Quem relaxa perde a prova, quem persevera ganha no final. Amém? Quem relaxa perde a prova, mas quem persevera ganha no final. Aquele que perseverar até o fim, esse, o que vai acontecer, irmãos? Será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que perseverar na prática do bem, perseverar em obedecer a palavra, perseverar em ser fiel às pessoas com quem nós convivemos, perseverar em ser fiel à nossa esposa, no caso das mulheres, perseverar em ser fiel ao seu marido, perseverar em ser fiel nos seus relacionamentos, perseverar em santidade, perseverar em oração, perseverar, irmãos, em encher a nossa vida com as coisas do reino de Deus. Perseverar, porque aquele que perseverar, esse vai vencer. Mas aquele que relaxar, vai perder. Não é tempo de relaxar, irmãos. Quantos crentes relaxaram? Quantos crentes relaxaram na sua vida espiritual, afrouxaram as cordas, e agora não conseguem mais ser crentes fiéis, zelosos, não conseguem ser mais aquele crente com aquela pegada que tinha antes, de estar na igreja, de buscar a Deus, de ser aquela pessoa fervorosa na oração, de ser aquela pessoa comprometida com o estudo da palavra. Por quê? Porque relaxou. Tem muito crente que ficou relaxado, desculpe a expressão, tem muito crente que relaxou na sua vida espiritual, está correndo o risco de perder a prova. Vamos perseverar, amém, igreja? Bartimeu nos ensina que quem persevera tem vitória, quem persevera alcança a bênção, quem persevera recebe do Senhor a sua visitação, recebe do Senhor aquilo que precisa receber. Deus tem coisas tremendas para você e para mim, mas nós temos que perseverar nessa busca, nós temos que perseverar em estar na presença dEle, nós temos que perseverar.
O clamor, irmãos, que traz o milagre, é o clamor que leva, é o clamor que flui de um coração que leva a igreja a repensar a sua postura. Aquele homem, irmãos, ele clamou e o Senhor agiu na vida dos discípulos. Os discípulos estão mandando o homem se calar, eles são confrontados com Jesus, e Jesus diz: trazei o cego para mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: mude a sua postura, mude a sua atitude, porque ela está errada. Amém, igreja? A igreja é representada aqui pelos discípulos. Quem é a igreja aqui nesse texto? Aqueles que andam com Jesus, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus. Nós somos a igreja hoje, irmãos? Será que muitas vezes Deus está falando para mim e para você mudar de postura? Será que muitas vezes Deus está falando para mim e para você, é hora de mudar de comportamento, é hora de mudar de postura, é hora de mudar de atitude? Essa atitude que você está tendo não é boa. Vamos mudar de atitude, vamos mudar de comportamento, para que você possa ser bênção na vida dos que estão precisando da minha bênção. Tem muita gente lá fora precisando da bênção de Deus, e quem é que vai trazer essas pessoas à presença de Deus para serem abençoadas? Você, eu, todos nós que estamos aqui. Amém, irmãos? Irmãos, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Crentes, vida contra o mal, nós temos que construir muros que nos resguardem do inimigo, muros de santidade, muros de comportamentos espirituais que façam de nós pessoas que o inimigo não consegue entrar com facilidade na nossa vida. Nesse sentido, da nossa vida em relação ao inimigo, em relação ao mundo, ao pecado, nós temos que construir muros, nos separando do mundo, nos separando do inimigo, colocando o inimigo do lado de fora da nossa vida. Mas quando se trata de ajudar pessoas que precisam se chegar a Deus, aí, como o Victor falou, nós precisamos construir pontes. Nós precisamos ser pessoas que vão levar essas pessoas à presença de Deus. Aquele homem precisava de alguém que o levasse a Cristo, porque ele era, o que ele era, irmãos? Cego. Ele era cego, ele não via, ele precisava de ajuda, sim ou não, irmãos? Imagina você cego. Você acha que você ficaria bem cego? A Bíblia diz para a gente entender uma pessoa, a gente tem que se colocar no lugar dela, sim ou não? Depois que você já viu tudo aqui fora, e você ficar só na escuridão, dia e noite, noite e dia, sem ver a luz, irmãos, eu acho que eu entraria em desespero. Só se o Senhor colocasse a mão no meu coração e me acalmasse. Mas você não poder ver as pessoas, você não poder ver, por exemplo, a Heloísa, né, depois de ter visto ela, e de repente você perder a capacidade de ver, aí você não sabe se está dia, se está noite, porque tanto de dia como de noite é escuridão. Você consegue entender isso? Você consegue trazer isso para dentro do seu coração, para você entender qual era a realidade de vida daquele homem? Essa era a vida que ele vivia. Só que apesar dessa angústia da escuridão, ele não perdeu a sua fé. Às vezes a gente vê, a gente tem olhos para ver, a gente não vive o desespero que aquele homem viveu, e por qualquer coisinha a gente quer perder a nossa fé, por qualquer coisinha a gente quer desanimar, por qualquer coisinha a gente quer chutar o pau da barraca. A gente não está na escuridão, a gente tem vista, a gente tem condições que aquele homem não tinha. Aquele homem, irmãos, cego, ele estava ali na presença de Deus para ser ajudado, para ser, irmãos, abençoado, curado, restaurado. E o Senhor precisou de pessoas que o levassem à sua presença. O Senhor poderia ir lá sozinho e tocar na vida dele? Poderia, mas isso mostra que o Senhor quer trabalhar em parceria. Ele quer trabalhar em parceria com os seus discípulos, ou seja, o Senhor quer trabalhar em parceria conosco, com cada um de nós.
para que nós possamos ajudar outras pessoas a alcançarem a bênção que Ele tem para entregar a elas. Irmãos, o clamor que traz o milagre é o clamor que vê a bênção de Deus por trás da misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: tem bênção de Deus para a tua vida por trás da misericórdia de Deus na sua vida. Amém? Tem bênção de Deus para você por trás da misericórdia de Deus, por trás da graça de Deus. Aquele homem, irmãos, ele não se apoiou no seu mérito, ele não se apoiou naquilo que ele achava que ele era digno de receber. O Senhor me abençoou porque em todos os anos de cegueira eu fui um homem correto, eu fui um homem, ó Deus, que sempre agiu corretamente com as pessoas, nunca peguei nada de ninguém, nunca roubei uma esmola de ninguém, eu sempre fui um homem íntegro, correto, apesar da minha cegueira. Senhor, eu sempre fui um homem que sempre falou a verdade, eu nunca menti. Irmãos, ele não se apoiou no seu mérito, ele não se apoiou no que ele fez de certo ou de correto, ele se apoiou na graça, na misericórdia do Senhor. Ele clamou por misericórdia, ele clamou por graça. Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer para você, querido, debaixo da misericórdia de Deus estão as bênçãos que você precisa. Todas as curas, todas as mudanças, todas as transformações estão na graça e na misericórdia de Deus sobre a tua vida. Clame pela graça de Deus. Você quer ter uma oração poderosa? Entra na presença de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Tem misericórdia de mim, Pai. Me abençoa com a tua graça. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus, age na minha vida. Tem misericórdia de mim. Senhor, me concede graça. Me concede graça. E o Senhor vai mostrar para você que Ele tem bênçãos por trás da sua graça e da sua misericórdia sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra, irmãos? Então, nesse momento, fique em pé. Eu quero orar por você.